Tem um jogo antigo de estratégia que eu sempre fui fã. Não é um jogo fácil, mas ele traz um cenário medieval místico, estilos de jogos de RPG medieval nesta ambientação. O jogo que eu estava falando é Heroes 3 Might and Magic. Antes de começar esses jogos, os jogos de RPG que eu conhecia antes era Shining Force 3, Chrono Trigger e Final Fantasy. Isso já tem um tempo, na época do Diablo 1, onde Diablo 1 foi lançado. Heroes 3 é um jogo de turno, medido por recursos de seu castelo e quanto de seu personagem consegue andar ou fazer alguma ação. O turno de um jogador é determinado quando o dia passa. Isso pode ser determinado por um tempo ou simplesmente quando o jogador terminar de agir. No cenário, você vai encontrar recursos para melhorar a economia de seu castelo. Recursos que podem ajudar na construção de quartéis, mercados, bibliotecas e muito mais outros edifícios. Toda construção tem um preço, seja só ouro ou ouro e mercúrio, ou ouro e enxofre, ou ouro e joias, ou mais outros tipos de custos. Por exemplo, para construir a toca de um dragão negro, pede ouro e joias. Para construir um forte, precisa da construção de capital, mais 15 mil de ouro. Lembrando que esse exemplo é um exemplo fictício. Pode variar de civilização a civilização. Outra coisa importante é a construção das bibliotecas que fornecem conhecimento para os personagens que você joga e habilita também defesas místicas para certas civilizações. As magias que contém nas bibliotecas podem fornecer mais magias para os personagens. Lembrando que você não tem um único personagem. Cada personagem pode ter várias unidades de tropas. E cada unidade ou caractere pode ter várias desta unidade. Digamos assim, eu tenho caveira, vampiro ou um dragão. Das caveiras eu tenho 1000 caveiras e 500 vampiros, e do dragão eu tenho 20 unidades. Mais ou menos dessa forma. Dependendo de quantas unidades você vai ter da sua tropa, isso pode decidir o combate. Se você vai ser massacrado ou será uma vitória acachapante. Às vezes você pode ter poucas unidades, mas a sua força de combate é tão forte, tão avassaladora, que você pode ter poucas unidades de um caractere ou de um personagem que é capaz de matar não sei quantos mil de um caveira, ou 500 de vampiro e 20 de dragão. Fora que o combate é por turnos. Digamos que você entrou em um combate com um inimigo do mapa aleatório ou um oponente da outra civilização, que é de praxe quando você está jogando uma partida. Então o turno começa. Você pode ter um tempo determinado de combate ou simplesmente quando você terminar de fazer a ação de cada personagem que você tem no cenário. As civilizações são humanas, undead, orcs, beastmasters, demônios, magos, elfos, habitantes da masmorra e dos subterrâneos. Cada um tem uma bonificação e uma fraqueza. Por exemplo, os undeads conseguem ressuscitar os mortos e aumentar as unidades de caveiras, mas têm fraquezas com magias da vida. Os humanos conseguem ressuscitar unidades mortas. Os orcs possuem força bruta, mas não tem muitos personagens com magia. Os demônios possuem magia de fogo potente, mas são mais fracos. Os magos têm uma magias incríveis e conseguem gerar economias, mas são mais fracos também. Os Beastmasters conseguem domesticar animais do pântano. E os habitantes das masmorras têm unidades bastante resistentes, mas são mais caras. Você constrói o castelo e cria sua própria tropa. Isso ajuda a enfrentar os inimigos soltos no cenário ou oponentes
de outras civilizações de um jogador ou do próprio PC. Isso varia de acordo com cada mapa que você está jogando. Varia também a dificuldade. Às vezes você pode ter só um oponente, mas o nível de dificuldade é hard, ou quer dizer difícil. Ou pode ter mais oponentes, mas a dificuldade é easy, mais fácil. Isso pode variar. O cenário que você vai jogar tem missões determinadas ou simplesmente até a derrota de um dos jogadores. Seja por perda de recursos, seja por personagens derrotados. Até o fim. Os cenários podem variar de acordo com a civilização. Os undeads têm uma terra morta. Os elfos vivem em matas silvestres. Os demônios vivem em terras flamejantes e assim por diante. Cada área tem vários recursos que você pode ganhar por dia ou por semana, eu acredito que seja assim. Essas fazendas de recursos, que eu vou chamar de minas desta forma, podem ser capturadas por inimigos ou por você, e pode tomar essas fazendas a qualquer momento. Essas minas que te ajudam a ganhar recursos para construir as bases. Você pode achar no mapa os itens mágicos que te oferecem habilidades ou status variados. Habilidades para voar, atravessar o mapa, não importa o obstáculo. Armas que aumentam a força e outras habilidades. Estes itens podem decidir o combate com os inimigos. Além de itens, tem construções no cenário que geram missões, que geram quebra-cabeças e obstáculos que você precisa para finalizar a fase, ou até mesmo itens que você precisa conquistar. Tudo isso pode estar dentro de um cenário que você está jogando. Fora que tem inimigos certos que, se você vencer, acaba o cenário. Um dragão que tem que ser morto, um habitante das masmorras a ser morto e muito mais. Outra coisa importante é que o jogo oferece outros modos de jogos, como campanhas, por exemplo. As campanhas conferem histórias diferenciadas, missões diferenciadas, personagens importantes. A cada campanha terminada, mais outras campanhas vão sendo liberadas. Pode ser para cada civilização. Cada campanha pode ter uma civilização certa, que você deverá escolher. Começa de forma fácil e vai aumentando no nível de dificuldade. O jogo é muito imersivo e a batalha de cada civilização é muito interessante, porque você vai vendo o que seu oponente faz. Então isso vai aumentando o que de competitividade que você precisa, de certa forma, solucionar ou vencer o seu oponente. Mais um desafio para você e para o seu oponente. Por mais que o jogo seja antigo, ainda assim te chama para jogar e conhecer melhor. É um jogo rápido, é um jogo imersivo, é um jogo de partida. Recomendo demais para todos os jogadores. Agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.